Vamos fazer a nossa prece, pedindo a ajuda dos amigos espirituais. Sejam todos bem-vindos, a Beth Webra, a Melissa Negreiros. Boa noite. Boa noite, Beth Webra. Vamos fazer a nossa prece? Boa noite, César. Hã? Boa noite. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, Beth. Boa noite. Boa noite, Jacu. Boa noite a todos. Ô, Giselda, Boa noite, Giselda. Boa noite, Jerusa. dá para fazer a prece para a gente, Giselda? Como diz o outro, eu estava achando. Helder que fala assim, eu sabia. Né, garotinho? Eu tinha Vamos certeza lá. que era você. Eu nem sabia, eu tinha certeza. Ia ser a semana passada, tá? Então, vamos elevar nossos pensamentos, queridos amigos, irmãos do coração, rogando a Jesus, agradecendo ao Mestre querido por todas e ilimitadas bênçãos que distribui a mão cheia sobre todos nós, que nos fazem, que nos fortalecem, que iluminam nossas consciências, buscam pelo menos iluminar, cabe a nós acender essa luz dentro de nós. Agradecer a oportunidade de aqui estarmos unidos com esses corações amigos da Casa Espírita Cristã, ou mesmo aqueles que não frequentam presencialmente, mas que virtualmente se integraram ao nosso grupo. Agradecer aos amigos espirituais também, que todas as quartas-feiras se reúnem conosco para nos inspirar, para nos amparar, trazendo também corações necessitados das vibrações que nós temos por responsabilidade que emitir em benefício desses corações, que vêm aprender, juntamente como nós aprendemos, e também receber essas vibrações. Que essas vibrações possam se espalhar por nossos corações, por nossos lares, atingindo essas almas queridas. Que essas vibrações, Senhor, possam envolver nosso Brasil amado, que nós possamos mentalizar o nosso país, os contornos do nosso país, como se tivesse aceso, com uma luz contornando o nosso Brasil. Como também rogamos por nosso planeta, nessa fase de transição planetária complicada, mas que nós sabemos que Jesus está no leme e Ele mantém tudo sob controle. O que nos parece sair do correto. Não nos cabe julgar, porque não sabemos o que está previsto, o que está planejado pela lei divina e pelo coração de Jesus, que só quer o nosso bem. Ampare-nos a todos, Mestre amado. Mais uma vez agradecemos e fique em nossos corações, agora e sempre. E assim, nós aproveitamos para vibrar na direção da TID, que está passando por um momento difícil, mas bem sabemos que as nossas vibrações podem alcançá-lo. Pedimos pela paz mundial também. E assim seja. E assim seja. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Vamos aqui. Ah, Odete está aí conosco hoje, Odete Cabidel. Boa noite, Odete. Boa noite. Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo, sim. Tá me- Estamos Vamos ouvindo lá. alto e claro. Obrigada, tá? Bom, bem-vinda. Vamos compartilhar aqui. Então. Olha, hoje nós temos aqui um assuntozinho que causa algumas polêmicas, mas vamos
vamos tratar do assunto com capixabice, não com baianice. Como assim? Nossa, Berenice escuta. Ah, essa é Berenice escuta. Mas é a pimenta do Alexandre que eu estou falando. Aham, Tá aí, eu tô mais tá aí. tô aqui, viu? Mas é capixaba, a Berenice que vai amanhã no chocolatinho. É ruim, hein? Me respeita, pá. Mas é baiano. É mais capixaba que nós. Baiano capixaba. É isso aí. Bom, nosso início hoje é nessa fase da doutrinação. Nós íamos iniciar na quarta-feira passada espíritos ligados a Umbanda. Inclusive, essa semana agora eu recebi uma reclamação velada de uma pessoa que, tempos atrás, frequentou na época que o Júlio estava lá ocupando o prédio, né, que nós fomos deslocados para a reunião na casa ao lado, ela passou a participar da reunião mediúnica lá e ela está junto a esse companheiro que está levando os mantimentos, as roupas lá para Petrópolis. O Alexandre estava até perto na hora. Tava sim. E ela estava falando assim, vem cá, vocês ainda continuam com aqueles preconceitos? Eu falei, qual o preconceito? De não receber o pessoal que vem da Umbanda? Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Ela contou uma história de que ela esteve aqui no prédio, né? E depois eu descobri que, na verdade, ela esteve lá naquele período que nós estávamos despejados do prédio, né? Então, era o grupo do Júlio que estava lá. Ela teve dificuldade porque ela veio da Umbanda e não conseguiu se desvencilhar daqueles... Estereótipo. Como é que eu posso chamar? Ritual? Não, ritual não. Isso aí é o médium mesmo que traz essa dificuldade, né? Ela não conseguia se desvincular da identificação da Umbanda. Isso, da identidade da... Isso, inclusive quem a gente chama de guia, né? Ela tem uma outra denominação e ela identificava de outra forma, e por isso ela se sentiu... não encontrou identificação lá. Porque constantemente as pessoas que estavam atendendo a ela lá, eu acho que era a Leni e o Ademar, que na época estavam na direção da parte mediúnica lá, ficavam orientando ela, né? Não, você tenta e tal. E depois ela se sentiu pressionada e saiu. Saiu, foi lá para o Leão Denis. Chegando lá no Leão Denis foi pior. O pessoal, com o tempo lá, eles aconselharam a ela, olha, você não consegue se adequar? Eu achava melhor que você colocasse os seus serviços numa casa de Umbanda e tal, que aí você vai se encontrar com mais facilidade, vai servir melhor. Aí ela ficou com essa mágoa, né? Aí eu tentei fazer alguma explicação, mas explicar o inexplicável é difícil. Eu falo de cadeira, de observar vocês, inclusive, estão há mais tempo. Como vocês são acolhedores com todos, independente da religião. Se é evangélico, se é católico, se é ubandista. Vocês têm o maior carinho, abraçam com o maior amor. Só que depende de mim. Se eu vim da Umbanda, eu trabalhava com energias diferentes. Quando eu vou para uma outra casa que não tem o mesmo segmento, vão ser outras energias. Então, eu tenho que ter humildade e, se vai vir um pouco ali, vai vir, com certeza. Daqui a pouquinho vai, aí deixar a espiritualidade fazer um trabalho de acordo com as energias que trabalham ali. As orientações dos dirigentes espirituais da casa, né? Exatamente. Eu não entendi quem é essa pessoa. Quem é? Não, ela não frequenta a casa espírita, não. Ela esteve lá porque ela está fazendo parte dessa equipe que está levando material lá para Petrópolis.
Tá. Ela esteve lá para poder recolher o material. Eu pensei que ela morasse ali por perto, que você tivesse dito que ela Não. era vizinha, qualquer coisa assim. Não, não. Em todo lugar tem pessoas maravilhosas. Na casa de Urbano, na casa de Lima, qualquer um, na casa espírita. Ô, E tio todas as Ismael. pessoas boas que a gente tem que abraçar com o maior carinho. Com certeza. Ô, tio Ismael, Sim. eu já ouvi essa conversa de pessoas que frequentavam a reunião mediúnica, que frequentavam também reunião umbandista. Entendeu? Sim, Aqui na... Lá na Casa Espírita teve pessoas, não sei se tem ainda, né? Não, Que ia nenhuma e nem outra, né? exatamente. E tem outras que eu também, no domingo, estava lá no convento, na missa. Quem somos nós para poder condenar a pessoa? Se a pessoa se sente bem assim, ora, a pessoa tem que estar onde se sente melhor, né? Com certeza. Seja lá ou aqui, o negócio é estar a serviço do Cristo. Uhum. Bom, E nós sabemos acolher essas pessoas, né, tio? com certeza. Bom, vamos começar aqui, então. Ismael, só um Ah. segundinho. Tem pessoas aqui no grupo que já vieram de lá. E observa essas pessoas, quanto amor tem para doar. Eu até rimo porque usando esse expressar. Mas temos aí pessoas maravilhosas que estão com a gente no grupo e que hoje trabalham de acordo com como a casa tem a direção. Então, isso é fantástico. Com certeza. Sem menor problema. Eu mesmo já frequentei reunião umbandista. Eu já fui para conhecer e tudo, né, como é que era o trabalho lá, porque não adianta somente eu ler. Eu também tenho que conhecer para poder ter a minha opinião. Né? Eu já fui lá, já frequentei tudo, né? E fui bem tratado. Então, acho que nossa casa também, não só nossa casa, como todas as casas, também, que isso é uma prova de amor, né? Não adianta eu amar apenas as pessoas que estão ao meu lado, que frequentam a minha casa, mas todo mundo que está à minha volta. Com certeza. Bom, então vamos lá. Às vezes também, embora o grupo não realize nenhum trabalho de umbanda, quer dizer, com aquelas práticas, né? Surgem espíritos acostumados a essas práticas. Nós somos testemunhos disso aí. De vez em quando aparece algum espírito ligado à umbanda. E nós temos também alguns espíritos que nos ajudam nesse particular, como tem lá, a gente chama ele de irmão Joaquim, ele veio da Umbanda, chegou lá como pai Joaquim, né? Passado algum tempo, ele mesmo pediu, né? Pode me chamar de de irmão Joaquim. Você vê a humildade do espírito. O espírito com uma capacidade, uma energia, um negócio fabuloso. Então, às vezes, pode acontecer isso. Surgir espíritos assim, né? E ele está lá nos ajudando até hoje. Suas primeiras manifestações seguem quase sempre a técnica a que estão acostumados. Aqui tem até aquele exemplo, né? Você entra numa embarcação e se vai navegar, principalmente assim, né? No mar alto, né? Aí tem aquele balanço e tal. Aí quando você salta na terra, aí o marinheiro chama de está mareado. Não sei se vocês já ouviram isso aí. A pessoa tem a impressão de que o chão está igual às ondas do mar, está balançando, né? Então, essa manifestação assim, inconsciente ou consciente, não sei. Aí a técnica que estão acostumados, eles continuam fazendo aquilo, né? Porque está no costume, no hábito deles, né? Ismael, ficamos 3 dias, fomos Jerusa e eu uns anos atrás, Jerusa, eu, Marinete, Duda, Gilda, fomos lá para Abrolhos, ficamos 4 dias no mar. Não podia descer, né? Era um barco, nós fizemos um passeio. Quando retornamos, eu fiquei uns 3 dias, eu acordava de manhã, botava o pé no chão, peraí. É muito interessante. A gente ouve falar e acha que a coisa não é assim, mas é assim, você tem a sensação de que está no mar. O marinheiro fala, está mareado, está mareado. Mas aí, aguardemos pacientemente para saber o que desejam. Ele vem, né, para a comunicação, nada de expulsá-lo sumariamente. Sobre isso aqui, eu tenho até uma lembrança que eu li, eu até procurei antes aqui da nossa reunião, para ver se eu consegui achar para ler.
mas não consegui achar, não me lembro qual livro. Vocês conhecem o Cornélio Pires, é aquele poeta, né? Que ele sempre verseja, faz as poesias dele, baseadas assim, nos costumes da roça, do interior, aqueles nomes, Janjão, e usa esses nomes assim, né? E tem uma lição que ele toca basicamente nesse assunto, né? Do atendimento do espírito na Umbanda. Quando o espírito chega, a gente vai logo querendo, você não é daqui não, cai fora, tal, mais ou menos assim, né? Que a gente fica com essa ideia de que ele tem que se manifestar lá na casa de Umbanda. Então, o Cornélio Pires faz uma poesia de que tinha lá um cidadão que era o responsável pelo atendimento dos espíritos e o pai dele tinha desencarnado. Vocês já devem ter ouvido isso, mas eu vou repetir aqui para quem não ouviu, né? O pai dele tinha desencarnado, ele estava muito sentido e tal, já tinha alguns meses. E aquele sentimento, aquela tristeza, e o pai achou por bem se apresentar lá na instituição e foi para poder dar um alento para ele, né? Olha, eu continuo vivo, coisa parecida, né? Só que o pai chegou, e o pai era do interior, da roça. Aí chegou, a primeira coisa que o pai falou assim, meu filho. Quando ele falou assim, aí o cidadão já arrepiou os cabelos, né? E começou a esbravejar e tentando tirar o espírito lá da comunicação. Fora espírito imundo, até nas palavras que o Cornélio Pires utiliza, né? Desclassificando o espírito, e o espírito querendo falar, e bocejava, tentava falar alguma coisa, e o dialogador interrompia e sai, vai embora, e esse corpo não é seu, coisa parecida assim, né? Passado algum tempo, ele tentando se comunicar e não conseguindo, porque o dialogador não dava chance, né? Aí fala, nada de expulsá-lo sumariamente. Vê o que ele quer falar, né? Aí, passado algum tempo, o espírito não estava conseguindo se expressar, porque o filho não conseguia. Aí ele deu um grito através do médico. Cala a boca, Janjão, eu sou seu pai. Quem estava aparecendo ali era o pai dele, né? Que tinha o costume de falar lá na roça, meu filho. Quando começou a falar meu filho, ele já classificou o espírito como vindo da Umbanda, né? Então, esse conselho da gente deixar o espírito falar para ver o que ele quer, que seja lá da Umbanda, seja do Evangelho, seja lá de onde for, nós temos que pacientemente ouvir e o nosso papel ali é de ajudar, não é de expulsar ninguém, não é de maltratar ninguém, né? Então, eu estava querendo achar essa poesia, não consegui. Mas, basicamente, é isso que eu falei aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler isso aí, essa poesia dele. Eu já li. Ah, você já leu? Que bom. Se os companheiros do mundo espiritual permitiram sua manifestação num grupo estritamente espírita, orientado pelos ensinamentos de Allan Kardec, haverá alguma razão para isso. Não é lógico? Né? Se ele está ali é porque foi permitido pelos orientadores espirituais e tinha algum benefício, né? Para alguém que está ali, para o próprio espírito que está sendo entendido, né? Ok? Se os companheiros do mundo espiritual permitiram sua manifestação num grupo estritamente espírita, orientado pelos ensinamentos de Allan Kardec, haverá alguma razão para isso, né? Essa fala do Hermínio Miranda. Né? Posso falar? Hein? Posso falar? Fala. Eu conheci o Espiritismo, quer dizer, não propriamente o Espiritismo, conheci a doutrina espírita
inicialmente num centro de Umbanda. Participei de 2 centros de Umbanda durante algum tempo, né, até que eu fui para a Casa Espírita. E existe um preconceito realmente de algumas pessoas, exatamente, eu também tinha esse preconceito antes de conhecer a Célia. Eu tinha esse preconceito porque eu não conhecia a Umbanda. Quando eu conhecia a Umbanda, eu fiquei maravilhado. Porque é só coisa boa que acontece ali dentro. Né? As entidades que trabalham, né, que são os espíritos de luz que trabalham ali dentro, né, fazem um trabalho muito bonito. As reuniões de desobsessão são muito bonitas. E essa questão de Allan Kardec, eles também utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo, o culto no lar, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles leem os livros de Emmanuel. Inclusive, eu li vários livros de Emmanuel por orientação de uma entidade da Umbanda. Olha, leia Emmanuel. E eu comecei a ler. Né? Então, existe um engano. Até esse parágrafo aí está dando um certo entendimento de que na Umbanda não se fala nada de Allan Kardec. Né? Pelo contrário, eles também seguem a doutrina espírita. É um trabalho diferente do trabalho realizado no espiritismo propriamente, né? Trabalham com espíritos de regiões muito pesadas, né? Os espíritos que aparecem lá para serem doutrinados, né? São espíritos pesados mesmo, de alta não, né? De baixas trevas, né? Vamos dizer assim. Mas a orientação é Allan Kardec, são os livros de Chico Xavier, né? Eu frequentei dois centros de Umbanda, todos os dois têm o mesmo jeito de trabalhar. Procedimento, né? Agora, uma coisa interessante é que a gente tem aí alguns anos de caminhada, né? E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de saber que os espíritos que conduzem essa reunião mediúnica nossa faziam um atendimento em parceria com esses espíritos que estão lá ligados a esse segmento religioso, entendeu? Determinadas atividades eles entregam para esses espíritos fazerem, né? Que têm suas especialidades. Entendeu? Já tive a oportunidade de diversas vezes acompanhar essa informação nas nossas reuniões mediúnicas. Porque tem são dois trabalhos maravilhosos. Eles são trabalhos maravilhosos. O que atrapalha tanto lá em qualquer lugar pode ser tipo o encarnado. Eu que atrapalho. O espírito mesmo na Umbanda não tem necessidade de fazer. Um encarnado chega lá e não quero isso, fica pedindo um monte de coisa, inventando. Aí vai acontecendo. O problema todo é a gente. Nós humanos, é que em qualquer lugar que a gente tiver, a gente geralmente atrapalha. Raras exceções de pessoas bem mais esclarecidas. É isso que eu ia falar, Helder. Porque, olha só, tem duas coisas aí. O preconceito é apenas nosso, do lado de cá. Nós que colocamos essa divisão religiosa, seja umbanda, seja espírita, seja evangélico, seja católico, seja... No mundo espiritual, os mentores, para eles, tanto faz a casa onde o espírito vai se manifestar. Que tenha trabalhadores dedicados ao trabalho, à ajuda. Que se vai ser na casa espírita, se vai ser num círculo de umbanda, ou se vai ser em um grupo outro qualquer, para eles tanto faz. O importante é ter trabalhadores empenhados em relação ao trabalho. O objetivo é o resultado, né? Porque o que está sendo colocado aí, aqui nesse parágrafo, fala o seguinte,
que o mundo espiritual não importa o espírito, você vai se relacionar com vários tipos de espíritos, de várias designações, e a gente tem que tratar também da melhor maneira possível. Isso aí. Ô, Ismael, eu conheci um senhor, que eu trabalhei com ele um tempo, o senhor Walter Marcel. Ele frequentava um centro de Umbanda. Ele falou que o espírito que ele dizia que era o... Ele usa uma expressão lá, o cambono, sei lá. Ele vinha como um preto velho, mas ele era um médico alemão. Mas na Umbanda ele se apresentava como um preto velho. Sim, para poder atender os ditames ali daquele grupamento, né? Religioso. Exatamente. Então, quer dizer, o importante é o bem que se pode fazer, né? É isso aí. Bom, vejamos aqui o que diz o médium Raul Teixeira no livro Diretrizes de Segurança. Eu quero botar mais uma pimentinha rapidinho, Rael. Independente de tudo, aonde eu vim aprender verdadeiramente as situações foi na Casa Espírita Kardecista, porque geralmente não tem preconceito com nada nem com ninguém. Inclusive, quando eu cheguei, eu tinha algumas coisinhas que foram sendo eliminadas através de conversa com vocês, de estudos e de conversa com a espiritualidade também. Foram amenizando a situação, porque vocês não trabalham envolvimento de vocês estão certos, os outros estão errados. A gente faz o trabalho que tem que ser feito da melhor maneira possível. E torcemos para que os outros façam também. Isso é maravilhoso, eu aprendi na Casa Espírita, Kardecista. Muito bom. Gente, só uma coisa aqui, já que todo mundo está falando. Jerusa e eu, antes de nós irmos para a Casa Espírita, nós ficamos mais de 10 anos frequentando a Umbanda. 10 anos? Mas a gente não ia, não ficava num lugar só, o negócio era esse. A gente ficava procurando alguma coisa. A gente ia para um, a gente ia para outro. A gente frequentava certas épocas, frequentava um rapaz que diziam que era muito bom, a gente ia para lá. Daqui a pouco, não, porque não sei. Então a gente ficava muito assim, pulando de um lugar para outro. Obviamente, a gente teve muita ajuda. Jerusa teve uma ajuda de um problema dela físico aqui, de um preto velho que ajudou. A gente teve muita ajuda. Mas a gente conseguiu mais se encontrar assim, por causa, acho que, da própria afinidade com o pessoal da Casa Espírita, gente, que isso não é à toa, né? A gente sabe que isso é coisa antiga, né? E algumas questões que eu queria uma resposta, eu não conseguia. Mas, em termos, assim, de trabalho, de atenção, eu não via diferença, não. A gente foi muito bem atendido. Só não conseguimos encontrar um lugar, talvez até, não sei, que a gente pudesse se... Quando a gente está para reencarnar, a gente tem uma proposta, né, para a reencarnação e a gente define os nossos passos, né? E então a gente, às vezes, não encontra de primeira e vai aqui, vai ali até encaixar, né? Com certeza, é isso mesmo. Mas aí quem está falando agora é o Raul Teixeira, ele vai responder aqui. Teve um encontro lá em Guarapari, promovido pela Federação aqui do Estado, e o Raul estava lá fazendo lá uma exposição, né? Participando lá que a Federação aqui estava promovendo. E o Raul já tinha começado os cabelos ficarem esbranquiçados, né? Aí o Dalbi, nós estávamos saindo já do salão, ei, Dalbi, não sei o quê, porque quando ele era mais jovem, ele vinha muito aqui na Casa Espírita, né? Com aquele pessoal de Niterói. Como é que vão vocês? Aí Dalmi olhou para ele e falou assim, ei, Raul, seus cabelos estão ficando brancos, né, Raul? Assim, Dalmi, você sabe que eu tenho uma grande preocupação de desencarnar com a cabeça branca, assim? Mas por que, Raul? Eu acho que eu vou pintar o cabelo, Dalmi. Eu disse, por que, Raul? Assim, já pensou se eu desencarno, eu vou querer me apresentar numa casa espírita? Eles não falam assim, o que esse preto velho está fazendo aqui? Mas, então, de brincadeira,
Disse, não, pinta o cabelo, você não vai aparecer com o cabelo branco, não. O preto velho. Então, eu tenho feito uma pergunta aqui para ele. É justo que nas reuniões mediúnicas ou fora delas se façam oferendas materiais, objetos ou alimentos, no intuito de atender aos caprichos ou aplacar as necessidades que os espíritos denunciem? Alguém fez essa pergunta, né? Então, o Raul responde: a ação espírita junto aos irmãos desencarnados deverá acatar sempre os objetivos espíritas, que são os da espiritualização das criaturas. Ou seja, a parte material, que faz parte desses rituais, é igual a questão da santa na igreja, né? A pessoa, se não tiver uma santa, um santo lá no altar, a pessoa perde assim aquela conexão, né? Então, ainda é necessário algum desses rituais para que as pessoas consigam se ligar à questão espiritual. Mas o Raul responde: a ação espírita junto aos irmãos desencarnados deverá acatar sempre os objetivos espíritas, que são os da espiritualização das criaturas. A parte material, quem tiver necessidade dela, permaneça, né? Mas o objetivo maior é alcançar a espiritualização. Né? Não sei se deu para vocês entenderem isso aí. Ismael, eu tenho um exemplo dessa passagem aí que você está lendo. Eu tive um amigo de trabalho e eu conversava muito com ele, que ele era da Umbanda. E dentro da própria Umbanda tem hoje uma separação. Porque tem um lado da Umbanda com influência da Quimbanda, Sim. que faz sacrifício de animais, e tem uma parte que não faz sacrifícios com animais. Não vejo preconceito pela religiosidade. O que a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade é de entender a necessidade ou não do sacrifício de animais em algum tipo de trabalho espiritual. Mas, conversando com esse meu amigo, ele, por exemplo, frequentava uma casa de Umbanda que eles eram contra o sacrifício de animais. Mas ele, por exemplo, me contava que eles tinham, por exemplo, uma atividade que eles botavam uma tigela de arroz, era a opção deles, ao invés de fazer um sacrifício de animais, eles trabalhavam com outros alimentos, por exemplo, uma tigela de arroz. Ele me explicou qual era o objetivo. Não era nem eles, era o tipo de trabalho que eles faziam. Não era nem eles acreditar aquilo. É que, assim como às vezes a gente tenta ver qual é a necessidade do espírito que está sendo atendido, aquele espírito que estava sendo atendido estava numa condição espiritual que talvez o trabalho que a gente faz de dar aquela hipnose construtiva na nossa reunião, talvez com aquele espírito não funcione. Então, foi o que eu entendi. Então, aquela necessidade daquele pratinho é que a vibração daquele alimento é que era levado até aquele irmão espiritual que ia ser atendido. Então, era uma ferramenta para alcançar e ver a necessidade do espírito. É um pouco o que está dizendo no final do texto aqui, da questão da vibração espiritual do atendido. Não é nem do participante, não é nem do membro da Umbanda. Talvez o membro da Umbanda nem precise mais desses artifícios, só que, numa conjunção cultural da religiosidade deles, que sempre trabalharam nessa linha, eu acredito que possa, sim, haver alguns irmãos espirituais que, para poder serem alcançados, precisam desses artifícios ainda, que talvez, se fossem levados para a nossa reunião, a gente não conseguiria alcançar. Então, eles têm alguns gatilhos que fazem essa diferenciação também, não só para a crença deles, mas para a necessidade do irmão espiritual que está sendo atendido. Eu acredito até que os espíritos que conduzem a tarefa saberão utilizar essas energias, esse nível vibracional, para poder ajudar, né? Eles têm recurso para tudo. Quantas vezes a gente já não teve na nossa reunião
um irmão para ser atendido, que quando você começa a conversar com ele, a nossa primeira ação é levar comida para ele, levar alimento para ele, levar água para ele, só que a gente leva de uma maneira construtiva. Isso. E, de repente, pode haver, sim, alguns irmãos espirituais que esse método não funcione, que vai ter a necessidade de ter realmente alguma coisa material, mas para usar a parte vibracional dessa condição material. Eu acredito muito nisso, é muito possível. Eu estou Mas lembrando agora... Pode ser também que esses adeptos da Umbanda não saibam utilizar os recursos que se utilizam em reuniões mediúnicas, né? E por isso colocam o material mesmo, né? O arroz, o milho, sei lá o que for. E na doutrina espírita a gente já aprende a falar, induzir, levar o espírito, dizer que está ali na frente dele, e os benfeitores espirituais providenciam algo que vá auxiliar esses espíritos, né? Pode acontecer isso também. Agora, traçando um paralelo, vocês devem lembrar do nosso lar, onde tem lá um recanto lá de preces, né? Onde tem os nichos com as imagens, e as pessoas que estão ligadas à fé católica iam fazer as suas orações ali, na frente daquela... Então, eles respeitam cada um, né, que tem um certo fé direcionada para aqueles objetos, para aquelas imagens. Né? Vocês lembram disso, né? As crenças continuam sendo respeitadas, mesmo no plano espiritual. Isso. Porque está no nível da pessoa, né? Então, a Umbanda também. A Umbanda é um nível de conversação, uma linguagem diferente que ela fala, tanto com os espíritos e tanto com os encarnados. Mas ela está cumprindo o papel dela dentro do plano espiritual. Eu acho o seguinte, quando eu frequentava o grupo de Umbanda, eu já cheguei a ver médiuns, né, fumando. Mas aquilo ali era porque o espírito que estava atendendo, ele queria fumar, né? E você, depois que é engraçado, depois que a gente terminava de fazer o atendimento com o médium que estava fumando, você não sentia cheiro de cigarro na pessoa, né? E como é que a gente faz? E como é que a gente faz na nossa reunião lá, quando chega um espírito querendo fumar? O que a gente faz? A gente dá o cigarro para ele, né? Mas dá o cigarro físico? Então não dá o cigarro físico, dá o cigarro espiritual lá. A gente, quando o cara quer beber, a gente salva o cara chega com você, eu quero uma dose, quero uma dose de pinga. Toma aqui, meu filho, um copo aqui para você, vou beber junto contigo. Outros chegavam lá para mim e falavam assim, não, você não bebe, vou beber com você não bebe. Não, mas a gente dá lá, entendeu? Mas tem assim, algumas pessoas, eu não acredito na energia do prato feito. Não vejo isso, entendeu? Eu acho que a pessoa ela não consegue ter essa imaginação para imaginar, meu filho, ó, você está aqui, você está sentado aqui na cadeira, tem aqui na sua frente um prato de comida para você, tem aqui um copo. Tem pessoas que precisam ver, outras não. Trabalham com a imaginação. O pensamento é vida, né? Nós não vamos oferecer um copo de cachaça, ou um cigarro, um charuto, um espírito lá na mesa da nossa reunião. Né? Mas a gente faz atende o interesse dele, né? O centro de interesse, e depois conduz, direciona para o lado que a gente está tentando atender. Né? É evidente que não vai ser o mesmo cigarro, a mesma cachaça. Tanto é assim que, com alguns casos,
Eles reclamam, não, mas isso aqui não é e tal, tá, mas aí já tomou aquela água fluidificada, aquelas energias, e ele já foi beneficiado, né? É. Certo? Eu gostaria de falar sobre essa questão aí da bebida, do cigarro. O médium de Umbanda, ele trabalha com as entidades que são espíritos superiores, que não são espíritos que estão ali porque estão precisando de ajuda, eles são espíritos superiores. E esses espíritos superiores, eles vêm em roupagens de preto velho, de caboclo, de crianças, né? E usam o cigarro, o charuto, a cachaça, a bala, a criança usa a balinha como ferramentas, assim como o arroz aí que foi falado, né? São ferramentas de trabalho, mas são espíritos superiores, não são espíritos que estão ali para serem ajudados, eles estão ali para ajudar. Eles estão ali para trabalhar os espíritos que chegam realmente precisando de ajuda. Entendeu? Esses espíritos que chegam, que eu falei aquela hora, que são os espíritos que vêm lá das furnas mais pesadas lá, que vão para Umbanda para receber um tratamento. E eles são atendidos, são tratados por essas entidades que estão ali usando o charuto, a cachaça, o vinho, a cerveja, o cigarro, como ferramentas de trabalho. Aí o Raul termina aqui, é o que a gente faz na nossa reunião, né? Nossas oferendas aos espíritos serão, por isso mesmo, a nível vibracional. A gente conduz o espírito para essa vibração, né? Mentaliza e ele recebe no plano espiritual, né? O que ele está precisando, a nível vibracional. Vamos lá. Ainda, nossas orações, que representam emissões de energias da alma em alta frequência, nossas boas ações diárias, que a eles dedicamos como emissão de carinho e fraternidade, que são também fluidos impregnados de nobres qualidades. Então, se nós já temos condição de oferecer essas vibrações, nós podemos utilizá-los, né? Ok? As entidades que solicitam ou exigem coisas ou comidas e bebidas, reportando-se a seus gostos e necessidades, são indubitavelmente companheiros desencarnados ainda em grande atraso moral, e os indivíduos que os atendem nessas transações mundanas passam a se associar num ciclo de interdependência de funestas consequências. Aqui tem uma necessidade de que haja uma mudança nesse comportamento, né? Mas enquanto permanecem sobre aquelas orientações, um dia quem está lá sente a necessidade de fazer, como já disse, né? O Alexandre ainda há pouco, né? Que eles não concordavam com o sacrifício de animais e tal. A pessoa já está entendendo que precisa haver uma modificação. Então, é isso. A partir de então, agora, nós estamos aqui para falar em fechamento da comunicação, fase da doutrinação. Ismael, Sim. Só voltando um pouquinho no assunto, só para encerrar o assunto anterior, a gente tem que falar o seguinte também. Toda religião tem sua finalidade, porque tem religiões que conseguem atingir determinados públicos e outras não. A doutrina espírita, as casas espíritas têm muita dificuldade para atingir determinados grupos de pessoas. A Umbanda, ela tem mais facilidade, assim como também os evangélicos, os católicos,
ou então em todos os grupos que atingem os seus grupos, aquele determinado grupo de pessoas, o mundo espiritual está atua através desses grupos, né? Dessas entidades religiosas. Não tenho a menor dúvida, Tomás. Deus não deixa ninguém sem... Desamparado. E o trabalho, parece que não, é um trabalho conjunto. Ninguém anda sozinho, ninguém. De jeito Eu estou na nenhum. Casa Espírita, tem um monte de mentores lá que trabalham com ervas e tal. Eu fico olhando, observando. Eu incorporo ali, o mentor pega o que ele precisa de pegar, parece que está tudo na mão dele, o que eu não sei qual é a energia. Quem vai precisar na hora, ele vai e põe. Ele nem precisa me usar para falar que é remédio disso ou daquilo. Com as energias ali, ele já pega e já faz, sem ter essa necessidade. Agora, tem outros que têm. Ótimos, parabéns. Então, é cada um de um jeito. Tem que ver o objetivo final. Os resultados são bons, estão bem efetuados? Ótimo. Então, tá bom aí o negócio. Sim, sim. Aí vamos para a letra C agora, o fechamento da comunicação. Alguns processos de auxílio podem ser utilizados neste momento, né, do encerramento. A prece conjunta com o comunicante, o passe calmante longitudinal, fechamento da comunicação, né? O pedido aos mentores da reunião para provocar a retirada do comunicante para tratamentos complementares, exemplo, hospitais, escolas, casas de repouso. O agradecimento sincero pela presença do comunicante, esclarecendo de que poderá voltar em outras oportunidades. Chamando o médico pelo nome, evitando tocá-lo. Nós já conversamos sobre isso, né? Tocar os médicos. Não precisa sacudir o médico para fazer ele voltar do trânsito. É só chamar pelo nome e ele vai interromper o trânsito, né? Está no final. Nesses casos, estaremos diante da, entre aspas, desincorporações. Algum comentário sobre esses itens aí? Algum chamou a atenção? Eu acho que é basicamente isso que a gente faz, né? Uhum. Sabe que tem uma vez que eu... casos, né? Só que tocar ainda se toca muito nos médicos. Teve uma vez que eu estava dando passe, eu estava atendendo uma médium, aí o atendimento foi um atendimento meio pesado. Aí eu acho que foi o Zé Grosso, estava junto comigo, falou assim: olha, dá um passe aqui e põe a mão na testa dela. Aí eu fui lá, botei a mão na testa dela, fiz a prece e tudo. Foi aí que a energia passou para ela de tal maneira que ela conseguiu se recompor. Mas aí foi o médium, o espírito, que me pediu para fazer isso, né? Mas a gente tem que evitar ao máximo em tocar. Só quando necessário mesmo, né? O que eu observo, quando eu aprendi a me educar em um monte de sentido, como sei que tem um monte que faz a mesma coisa. Para nada me afetar, porque quem está trabalhando ali é o mentor. Quem sou eu? Mas o que eu observo no ambiente, as pessoas, quando colocam a mão, às vezes, alguns daqueles ali, o incorporado fica com raiva lá. Não sei se é automático ou o que é, mas fica com... Aí vai acabar trabalhando, ficando com raiva de um ou outro orientador, não querendo ser atendido. Aí usa um pouco do pessoal com alguma coisa parecida. É estranho o negócio. Então, se puder evitar de colocar a mão, tocar, melhor. Mas o problema não é nem o incorporado, é o incorporante. Ou melhor, não é nem o espírito, é o médium, né? Que não se sente bem. Tem alguns casos em que o médium, antes da comunicação, até orienta, né? Olha, não me toque, não vai ser possível, o espírito não vai gostar. Ou
vai cair a vibração, coisa parecida, né? Às vezes dá chance do médium até saber, né? Ó, evita me tocar, não toque em mim não, tá? Tivemos alguns casos assim. E geralmente é um peso tão grande. Eu fico do meu jeito aí, que eu não estou trabalhando, mas é um peso. Pode encostar de levinho, mas parece que é um caminhão de areia em cima da situação ali do médio incorporado. Nós temos o caso da Ivana, né? Aham. A Ivana se encostava, a mão nela, ela dava cada um pulo na cadeira, era um choque que transmitia nela, né? Ela tomava choque comigo sem encostar nela. Eu É, fiquei um tempão sem atender através dela, porque ficou ela algum tomava um tempo sem choque atender. retado. Só sentar atrás dela. O caso mais forte desses exemplos que você está citando era o Gilberto, né? Ah, é. Um passe com uma distância bem grande, se tivesse que dar um passe nele ou colocar a mão bem grande, porque ele tinha uma expansão lá das energias dele muito grande. Nossa, mano. Ele às vezes estava assim com a mão sobre a cabeça, assim, né? Concentrado e tal, não tinha nem comunicação. Passava uma pessoa por trás dele, ele dava cada um pulo na cadeira que tocava o perispírito que estava expandido, né? Ele tomava o maior choque, né? Aí tinha ocasiões em que eu pedia a pessoa para dar a volta, né? Não passar por trás dele, não. Tem cada um caso, né? Ismael, essa parte aí que tem em cada caso é interessante, porque a própria Ivana, que a princípio tem essa dificuldade que toma choque, eu já tive oportunidade de acontecer o contrário, de durante o atendimento ela abrir a mão e pedir para eu dar a mão a ela. Ah, sim. Então, cada caso é um caso. Isso. Quando o médium pede, é porque já está em condições de ser tocado. Não, durante o atendimento, para fazer o atendimento ao irmão que ia ser assistido, ela pediu para dar a mão, porque ela falou que para fazer a atividade ia ser necessário esse contato. Então, tem vários casos que acontecem. O médium, às vezes, recebe orientação, né? E repassa, né? Aí, 9h. Vamos ficar aqui, né? Nesse item aqui. Como você dá o ato da desincorporação? Essa palavra até tem algumas resistências, mas vamos ver o que vai aparecer aqui depois, né? Para a gente poder conversar. Eu pensei que ia dar para fechar, mas não vai dar, não. Vamos ficar aqui nesse item. Hoje é dia 23. 23. 23. Estou querendo ficar mais novo. 23/2. Tá certo. Bom, nós estamos para... Adeus, Dete não falou nada. Sheila, Elizabeth, Odete, Antônio, Carlos, Bete, um monte de gente falou nada. Rapaz. Mas estou prestando atenção. Que bom. Eu sei. É isso aí. É que está tudo muito explicadinho, muito claro. Né? Então, não necessita, né? Não há necessidade. Tá bom, então. Mas, olha, vocês fiquem à vontade. Quando tiver alguma coisa assim que não deu para entender, ou o que está sendo falado não está batendo... Aqui não tem professor, a gente nunca escuta. Aqui não tem professor, não. Nós somos todos alunos. Isso mesmo. Nós estamos no jardim da infância ainda, hein? Tá bom, gente?
Bom, vocês estão sabendo, né, que a tia do Dalmir teve um probleminha lá, teve que colocar um marca-passo. Tava na Eu fiquei UTI. sabendo da semana passada. Agora, se ela teve que voltar, eu não estou Ela sabendo. voltou, Não ela sabia, voltou. não. Sabia, não. Nós não sabíamos. Eu ia perguntar, Ismael, o que ela tinha. Também não sabia, não. Semana passada ela teve hospitalizado, você Dalmir me falou. Agora, Ah, a novidade de hoje, eu não sei. Ontem, Ismael, dá o nome dela, o local para a gente, em comunhão aqui, mandar energia para ela. a gente fala TID, mas o nome dela é Erotildes Silva dos Santos. Ela está no Hospital Vila Velha. Vila Velha. Então, ela saiu e voltou, né? Ela está internada, tio Ismael? Ah, na UTI. Ela está na UTI. Ela Nossa. colocou um marca-passo, mas o médico não aconselha aquele marca-passo. Ele está esperando um que o PASA autoriza, né? Para ele trocar. Não sei qual a necessidade, né? Ele colocou um provisório, né? Semana passada que ela teve lá, ela teve anemia também. Ela estava com anemia. Ela já tem algum tempo que ela está assim, meio combalida, né? Mas é isso aí, gente. Sheila Magda, apareceu a Margarida. Sheila Magda. Mas já estava aí. Faz tempo que a Sheila Magda não guarda, graça. Mas ela está morando longe, né? Para a imagem dela chegar aqui, demora um pouco. Ela está em Ponta da Fruta. Né, Sheila? Quase. Barra do Jucu. Sheila, isso é uma chamada aí, Sheila. Deusete Douglas, está lá em Santa Teresa, por aí afora, Manguinhos. Olha só, rapaz. Está produzido aí, o cabelo chique pra caramba. Variando. Ela tem que aparecer para a gente saber que cor está o cabelo dela nesse dia, né, Sheila? É 7 cores por semana. Essa jovem né? Essa jovem é muito não envelhece, não. Psicodélica. Só muda de cor. Não envelheço, só muda de cor. Aí, meu amigo Francisco Leite. Está me ouvindo? É eu? É. Está pronto para encerrar para nós com a prece? Posso, sim, com certeza. Vamos acompanhá-lo com muita atenção e vibração. Então, vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai maior, Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo e guia, agradecemos mais uma vez por aqui nos reunirmos, por estarmos aprendendo um pouco mais sobre as práticas mediúnicas, que possamos nos aprimorarmos bem nesse aprendizado para servirmos melhor quando houver oportunidade na prática presencial, que a tua luz envolva cada um de nós, fortalecendo-nos no bem, no amor, na luz, e que os benfeitores espirituais possam amparar a TID, para que os procedimentos médicos ocorram da melhor maneira possível e que ela possa equilibrar a sua organização fisiológica. Abençoe também aos nossos companheiros que não puderam aqui estar na nossa reunião. Abençoe a nossa casa espírita, que favorece esses estudos, a todos os trabalhadores da SEC. Abençoe e ilumine aqueles companheiros da SEC que também se encontram enfermos, que a gente não tem notícias há muito tempo, a Marisa, o Roberto, e a tantos outros que a gente possa estar esquecendo dos nomes aqui. Que a tua luz, Senhor, nos envolva, nos fortaleça, nos ilumine a cada dia.
abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso país, o nosso mundo, né? Com as ameaças que vêm acontecendo, de possível guerra, que os benfeitores também possam se fazer presente, influenciando a todos os líderes mundiais, no intuito de demover essa ideia, de arrefecer os corações. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Gratidão.